Antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre esse livro, saúde, crave! Já dá um like aqui embaixo do vídeo. Se você puder já se inscrever também no canal, me ajuda muito em questão de audiência e você ficar sabendo em tempo real todas as atualizações que eu faço aqui no canal. Estamos com um pouco de dificuldade técnica aqui no estúdio, porque tá ventando bastante e pode estar um pouquinho pior do que a gente está acostumado aqui nessa série de vídeos profissionais. Que bom! Hoje eu queria falar sobre Garota Exemplar, que é na sequência dos livros de Gillian Flynn. É um livro que eu achei bastante impressionante. Olha ele aí. Vocês devem ter reparado que dessa vez não teve abertura, por motivos de emprestei o livro não sei pra quem e ele não foi devolvido. É como aquele Tupperware que você leva pra casa e nunca mais devolve e ele já tem um espaço garantido lá na sua estante. Garota Exemplar conta a história de Amy, quando criança, foi personagem de uma série de livros infantis criados pelos pais. Ela cresceu nesse universo meio de fama e tal, e depois estava na faculdade, conheceu o Nick e eles se casaram. Pós-casamento, os dois perderam os empregos na recessão dos Estados Unidos e tiveram que se mudar de Nova York para o Missouri, onde a mãe de Nick vivia e foi diagnosticada com câncer. Então ele foi lá para dar uma força para ela e também porque estavam quebrados em Nova York. E depois teve alguns problemas aí em relação a todos esses acontecimentos que aconteceram, né? No aniversário de 5 anos de casamento, Nick entra em casa e não encontra a mulher. Ele encontra móveis revirados, ele encontra o que parece ter sido uma cena de um crime. Mas ele não encontra a mulher. E ele fica um pouco desesperado para saber o que aconteceu com a mulher, se ela sumiu, se ela desapareceu, se ela foi sequestrada, se ela foi assassinada e etc. Só que o Nick, ele tem uma personalidade um pouco apática e um pouco apagada. Ele não sabe reagir muito bem às coisas. Por a Amy ser muito famosa, ele estava na mídia o tempo inteiro e as pessoas começaram a perceber que ele não estava demonstrando luto como um marido deveria, no caso de uma esposa desaparecida. Isso gerou uma certa manipulação de imagem do Nick. E aí Nick vira o principal suspeito. Ele nega até a morte ter sido a pessoa que sequestrou ou matou a mulher. Só que uma vez que a mídia está contra ele, que os detetives estão contra ele, que todas as pessoas estão contra ele, em determinado momento ele começa a questionar a sua sanidade mental e se pergunta se de fato ele pode ter feito alguma coisa e não ter lembrado de ter feito. Isso é como aquela festa que a gente vai e a gente passa um pouco da conta, bebe um pouco demais e não lembra o que faz. As pessoas, pra sacanear, ficam falando: você lembra que você fez aquilo? Aí você fala: imagina, cala a boca, eu não fiz nada disso. A pessoa fala: não, você fez. Aí vem uma terceira pessoa e fala: você fez mesmo, eu tava lá. E aí você começa a se questionar: será que eu fiz? Será? Mas não só de fazer isso. Será? Enfim, aí você começa a se perguntar se de fato você não fez aquela merda. O livro é dividido em 2 partes, sendo a primeira uma mistura entre partes do diário da Amy, que é daí que você consegue traçar um perfil desse casal, e a narrativa normal. Na segunda parte, quando acontece a reviravolta do livro e você começa a perceber que alguns acontecimentos não foram daquele jeito que aconteceram. Essa é uma história muito interessante porque ela envolve possíveis sequestros, possíveis assassinatos, possíveis tráficos de droga, possíveis tráficos de arma, possíveis psicopatas. Então é muito surreal o que essa mulher tem na cabeça, assim. Esse livro, ele é particularmente muito forte, na minha opinião. O final dele é muito impactante, assim. Ele é triste, mas ele é pesado, assim. Ele mostra que as pessoas reagem de jeito e de formas completamente diferentes daquelas que a gente acha que deveriam agir. E ao mesmo tempo a gente se questiona que se fôssemos nós no lugar deles, como nós reagiríamos. Às vezes é melhor desistir, viver com aquilo que você tem, do que você viver a realidade que é dura demais e às vezes você tá sozinho e você não sabe lidar com isso e tal. E esse final, ele é muito foda nesse sentido. Dark Places já é legal, agora Garota Exemplar, pelo amor de Deus, que livro! Eu achei impressionante. Se você quiser assistir o filme, você vai conseguir ter um perfil psicológico dos personagens muito bom. Quando eu assisti, eu fiquei bastante surpresa com a interpretação do Ben Affleck fazendo o Nick e da Rosamund Pike fazendo a Amy. Lembro que eu terminei e falei: parece que tiraram os personagens do livro e colocaram no filme. Então eu achei impressionante isso. Eu achei que esse filme vale a pena por causa disso. E se você leu Garota Exemplar e ficou em depressão no final, como eu fiquei, e ficou pensando sobre a dura realidade da vida, não se sinta sozinho. Eu fiquei também, eu fiquei refletindo sobre as minhas relações. Então é normal, depois passa, mas esse livro tem esse impacto bem pesado na nossa vida. Por favor, comentem, deem like, se inscrevam no canal, tudo aquilo que eu já pedi, me ajudem a divulgar. Porque assim a gente consegue passar essa informação para mais gente e impactar cada vez mais pessoas. Eu acredito que impactando uma já está suficiente para todo esse trabalho que a gente tem feito aqui.